papel da mãe na vida do filho, primeiramente, é amar, né? Cuidar, ensinar e muita dedicação, todos os dias. O meu papel é ensinar os princípios, os valores, ensinar que Deus tem que ser o centro da família, porque é muito difícil, a vida é muito difícil, a vida traz muitos desafios e para poder preparar para isso, eu acho que é o papel da mãe, hoje, com 14 anos. Para as mães que têm bebês, né, é o básico, é fornecer o básico, é dar o amor, o carinho, a atenção. Mas nessa idade agora é estabelecer regras, limites. Primeiro, a criança, né, o primeiro vínculo da criança, se a gente pensar desde o início, né, do nascimento, o primeiro vínculo, o primeiro grande vínculo é com a mãe, seja biológico ou não, né, às vezes a criança é adotada, mas o primeiro vínculo, o primeiro acolhimento é com a mãe. Então, a mãe, nós entendemos, né, dentro de todo o contexto da psicologia, a mãe ela é uma base, né? A gente entende que a criança tem necessidades, que são necessidades básicas, e a mãe supre, é um grande canal de suprir essas necessidades, tanto fisicamente, né, na questão da alimentação, como na questão da criança se sentir segura, da criança se sentir acolhida, e isso envolve, inclusive, o toque, né, o pegar no colo, a expressividade, o conversar, o amor. Então, essa primeira fase, né, da criança, até os primeiros anos de desenvolvimento, que a gente chama das necessidades básicas, que a mãe tem um papel fundamental, né? Dentro desse desenvolvimento também vem a formação da autoestima, a formação de autoimagem, de confiança, que são conceitos importantes para se tornar depois um adulto saudável, não é? Então a mãe também tem um papel essencial na formação dessa estrutura, né, que ela começa nos primeiros anos de vida, né? Então, qual que é o papel da mãe aí, né, de assinalar, por exemplo, as características positivas da criança, de encorajar, de motivar, né? Trabalhar os elogios, o direcionamento, as afirmações positivas, isso constrói uma autoestima saudável. Agora, não só, né? Nós pensamos no papel da mãe também com relação à correção, à disciplina, né? E a correção nada mais é do que trazer de volta para aquele caminho que é o caminho saudável, emocionalmente, fisicamente. Então, né, o papel da mãe e do pai também, quando possível, é ir trazendo sempre para a direção certa, né, para alinhar ali o caminho da criança. E isso vai acompanhando, né, o desenvolvimento na adolescência, na idade adulta, em cada uma dessas fases, né, juventude, idade adulta, né? Então, a correção, a disciplina com amor, aquilo que a criança percebe, né, que é para o melhor dela. O que muda de uma fase para outra é a forma de abordar, né? Então, a gente não vai tratar um adolescente da mesma forma que a gente trata uma criança, né? Não vai funcionar. Então, a gente vai mudando a linguagem, mudando a forma de conversar, e da mesma forma com um filho adulto, não é? Então, lógico que aí a gente já tem uma proximidade diferente, um respeito diferente, porque filho adulto também já tem as suas conquistas, né? Agora, a gente pensa realmente nessa mudança de abordagem, a sensibilidade que a mãe precisa ter, né, para perceber essas mudanças e exercer o papel dela sem tirar, né, a individualidade, sem atrapalhar, né? Por exemplo, uma mãe egoísta que quer que o seu filho seja quem ela não foi, sua filha seja quem ela não foi, né? Então, isso atrapalha, porque tira a individualidade, tira a espontaneidade, vai gerar frustração, né? Os excessos aí também. Então, assim, tendo um alinhamento, né, dentro dessa direção,
mesmo depois, quando a mãe se tornar avó, né, que é um aspecto importante também do ser mãe, é uma mãe diferente, né, a avó, porque tem cuidado e tal, mas tem um papel essencial também na vida dos netos, né? Então, é interessante observar como vai longe, né, o papel da mãe. Os maiores desafios, o maior deles é fazer com que elas entendam a importância da obediência. Obediência a Deus, né, em primeiro lugar. Bom, meu filho tem 3 aninhos, né? Para mim, o maior desafio de ser mãe é, né, criança de 0 a 3 anos, ela demanda muito da gente, fisicamente e psicologicamente também. Principalmente para mim, o primeiro ano foi muito intenso. Teve aquela questão da privação de sono, enfim, a gente fica muito, muito imersa nesse mundo da maternidade, né? E com isso a gente acaba se deixando um pouco de lado. E a criança precisa de você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você realmente não tiver uma rede de apoio, não tiver, né, uma ajuda, você fica meio perdida mesmo. Eu sempre trabalhei, ainda tem essa questão, né? A mãe que trabalha ainda precisa tentar conciliar trabalho com o filho, com o marido, com a casa. E acho que o maior desafio é esse, conciliar e você tá sempre sentindo que tá falhando de alguma forma, em algum lado. E esse é o pior sentimento, né? Então, acho que o desafio é entender, né, que não dá pra fazer tudo. Então... É o saber se a gente está realmente fazendo certo, se a gente está no caminho certo, pensando, né, na educação dela para a vida inteira, da formação da personalidade, do caráter dela. Eu acho que o desafio é saber, uau, tô fazendo certo para ter um bom resultado lá na frente. Acho que para mim hoje é esse pensamento mesmo de como fazer. Os maiores desafios, o maior deles é fazer com que elas entendam a importância da obediência. Obediência a Deus, né, em primeiro lugar. Bom, ela com filho de 3 anos, meus como já estão criados, então eu digo que para mim o maior desafio foi a adolescência. Porque já não é mais aquele pequenininho que você bota a roupa que quer, você, né, leva para onde quer, adolescente já começa a pensar com a própria cabeça, e aí a gente tem que aprender também, né? Os pais também, ninguém vem com a cartilha. Então a gente tem que aprender a respeitar essa fase, né? Porque não são mais as criancinhas, mas também não são ainda adultos. E nessa fase de adolescência, o desafio é esse, a gente conciliar essa questão. Eu lembro que essa aqui, quando eu era adolescente mesmo, às vezes eu tinha que dizer para ela, epa, peraí, não sou sua amiga, não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E a gente tem que de vez em quando, tem que pegar e, né, falar assim mesmo, não, tem que chegar e botar um ponto final ali, porque adolescente, né? Para mim, o maior desafio foi a adolescência mesmo. Acho que o papel de amiga vem depois, né, na fase adulta, mas naquela época ela teve que, escolher, eu sou sua mãe, não sou sua amiga. Não ainda. Não ainda. Vamos chegar lá. Os maiores desafios, eu acho que é a respeito de preparar o nosso filho para o mundo, para tudo que o mundo tem oferecendo. Ele está oferecendo ilusões, mentiras, falsidades, e prepará-lo para enfrentar isso é um desafio muito grande. Eu nunca pensei muito na parte da adolescência. Eu queria ser mãe, eu queria era criar. E agora, chegando na adolescência, que eu sinto esse peso. Assim, para mim, o maior desafio é entender o que eles pensam, o que eles querem, como chegar até eles de uma maneira que não vai ser agressiva, mas que vai ter a sensibilidade de uma mãe, o poder do Espírito Santo, a vontade de Deus, tudo junto, e ele entender o que eu quero, né? Eles, né? Porque eu tenho 2 filhos, um pré-adolescente e um adolescente. Então são desafios diferentes que eu tenho que todos os dias. O meu filho mais velho agora, ele tá numa fase em que ele meio que luta com a gente, né? A opinião da gente sempre é ultrapassada, nunca é
a perfeita nunca é legal. Então eu tento mostrar para ele assim um outro lado. Olha, tudo bem, a minha opinião não é legal, mas veja assim, se você fizer desse jeito, pode ser que não dê tão certo. Ou se você fizer daquele jeito, olha, os problemas vão ser maiores. Então, se você tem alguma dúvida, procura na Bíblia. Ali vai ter a chave, ali vai ter a solução. Mesmo que ele ache que isso, nem sempre é tão legal, nem sempre isso, minha mãe é antiga, é o passado. Tudo bem, a Bíblia se atualiza todos os dias. Então vai lá e procura lá, lê lá. Lá você vai ter a verdadeira resposta. Mas eu amo ser mãe. Então, a gente precisa se lembrar alguns conceitos importantes, né? Um deles é o conceito da individualidade, né? Então, a gente precisa se lembrar que os filhos são indivíduos, né? Ou seja, são pessoas independentes de nós. A mãe tem muito essa questão por conta principalmente da gravidez, né? Aquela coisa da simbiose, é meu, é parte de mim, né? Então, às vezes, é mais difícil para as mães entenderem esse conceito da individualidade, elas se projetam muito nos filhos, né? Mas é importante a gente entender que existe uma personalidade própria, que existe um indivíduo se desenvolvendo ali e que tem escolhas próprias e que nós podemos ajudar até conduzi-los para a vida adulta, né? Então, quando a mãe entende que o papel dela não deixa de ser importante, apesar de existir a individualidade, ela vai ficar tranquila, né? Ela não vai se abalar tanto quando não atingir as suas expectativas, né? Um outro ponto aqui que vale lembrar é que nós não poderemos controlar sempre os filhos, né? Esse exercício de controle, fazer o que eu quero, ser a pessoa que eu quero, mas nós devemos amar sempre, né? Então, independente do quanto a gente se frustre como mãe, mas nós devemos continuar amando, né? Porque o amor, ele sempre vai ser necessário, os filhos sempre vão precisar do amor, mas nem sempre eles vão. Existe uma separação, né? Uma diferença que a gente faz, né? Eu amo você, mas eu posso não aprovar as suas escolhas, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E se a mãe agir assim, ela vai ficar tranquila, apesar de incomodada em algumas situações. Ninguém diz que não teria esses incômodos, né? Então, nós precisamos aceitar que numa visão mais ampla, até como cristãos, que os filhos não são nossos, né? Então, aceitar isso e entender que tem um momento de deixar, que precisamos deixar na mão de Deus e que tem momentos que a gente vai poder apenas orar, né? E isso é realmente da adolescência para frente, ou quando os filhos estão morando, né? Já têm a sua independência, estão morando fora de casa, então ali é oração, é o exercício da autoridade espiritual, mas não existe mais controle, não é? Então, as mães precisam passar por esse processo de aceitar e entregar, não é? A Dani mulher ficou um pouco para trás por um tempo, que é uma fase, né? Eu acho que hoje existe uma nova versão, muito melhor que de antigamente. E eu acho que jamais eu vou conseguir separar a mãe da mulher, né? Eu consigo, com a ajuda do marido, equilíbrio do lar e tudo mais, ter um momento meu, mas eu não deixo de ser mãe nesses momentos, né? Eu continuo sendo mulher. E é um prazer, né? É difícil. Eu sinto que eu ainda, pelo menos ainda consigo separar, assim. Não é que eu tenha esquecido da minha própria individualidade ou que eu tenha esquecido de mim mesma, do que eu gosto de fazer. Não é isso. É que as minhas necessidades ficaram de segundo plano, né? Então, por isso que é tão importante, como eu falei, ter uma rede de apoio, você, né, ter oportunidades que te permitam ter um tempo para você lembrar de você, fazer uma coisa que você gosta, sabe? Ser você apenas, ser mãe. Porque senão você realmente se perde no papel de mãe apenas, né? E não você esquece de ser a mulher, de ser a pessoa que você era. Mas realmente você cria uma versão nova de você mesmo, né? Eu, Natália, antes de ter filho, era uma pessoa livre, tinha tempo para mim mesma e agora não é mais assim, né? As coisas mudam. Uma nova versão de mim mesma que eu ainda tô me ajustando. É difícil. É difícil separar mãe
da mulher, mas eu acho que é importante. Eu acho que se a gente está bem consigo mesma, realizada, a gente consegue ser uma mãe melhor também, uma esposa melhor. Eu acho que é difícil, muito difícil sim, muitas vezes separar, ainda mais quando eles são pequenos, né? Demandam muito da gente, mas a gente tem que ter um pouquinho de prioridade ali para separar e tentar separar. E com certeza eu acho que a gente consegue ser sim uma mãe melhor até, se a gente conseguir esse tempo, cuidar da gente mesmo um pouco, a gente também consegue ser uma mãe melhor. É difícil, muito difícil. Eu aprendi isso até no grupo de casais aqui, estudando com a igreja. E nos encontros do estudo da Bíblia também, porque precisa para a nossa sanidade mental, a gente precisa separar a Camila da mãe, da esposa. Eu acho que é muito importante. Eu acho que eu não tenho esse negócio de Flávia mulher e Flávia mãe. É a Flávia. A Flávia é mamãe, com as necessidades de uma mulher, faz as coisas de uma mulher, porém ela é a mãe. Eu não separo essas duas pessoas. Pois é, eu, para dizer a verdade, pensando bem, até hoje eu não consigo. Até hoje eu não consigo separar essa questão de mãe e mulher, não. Porque eu sempre me pego pensando, mesmo hoje, os filhos casados, né? Eu me pego priorizando eles. Mas isso me faz bem, tá? Isso aí não é uma coisa que me faz mal, não. Isso me faz bem. Mas também não quer dizer com isso que eu nunca tenha tirado, né, tempo para mim, às vezes, né? De criança, eu largava com a avó e pronto, vou viajar. Passava dias com o pai e eles ficavam com a avó. Mas eu sou muito mãe mesmo, tá? Então, eu nunca consegui separar essa questão de mulher, embora isso seja saudável, mas eu, para dizer a verdade, não consigo, né? Que eu não consigo. É exatamente isso, né? São papéis diferentes, ser mãe e ser mulher, mas é a mesma pessoa, não é? Então a gente separa, mas ao mesmo tempo não separa. Existe realização e existe frustração, tanto numa área quanto na outra, né? Nós lidamos o tempo todo com realizações e frustrações. Agora, compreendendo um pouco a parte, né, essas duas áreas. Então, eu creio, né, eu entendo que existe em cada mulher um instinto materno que foi colocado por Deus, não é? E esse instinto materno ele tem a ver muito com o cuidado. A mulher cuida, né? Mesmo que ela não seja casada, mesmo que ela não tenha filhos, a mulher tem essa tendência de cuidar. Isso a gente observa, isso a gente comprova, né? Então, esse instinto materno, ele pode ser suprido de várias formas, né? A mais natural, a mais óbvia é quando temos filhos, né? Mas a gente pode substituir a mulheres que ficam solteiras, a mulheres que se casam e optam por não ter filhos. Então, a gente pode suprir esse instinto materno ou essa necessidade de cuidar, né, de várias outras formas. Há mulheres que se envolvem em ministérios, por exemplo, em ações missionárias, de cuidado de pessoas, de cuidado de crianças. Tem mulheres que fazem trabalhos lindíssimos nessa área, né? Ou mesmo dentro do seu próprio contexto, são cuidadoras de uma forma ou de outra, não é? Então, isso traz uma realização em todas as relações de cuidado em geral, né? Isso pode trazer uma relação, uma realização, né? Além da questão da adoção, que é uma opção importante, né? Muitas pessoas optam, hoje a gente tem, né, várias portas abertas para a questão da adoção, é uma experiência muito interessante para quem passa por isso, né? Tem todo um trabalho, obviamente, antes disso, mas também supre, e uma vez, né, que você tem a criança, passa a ser igual, né? Depois de um tempo, a mãe esquece até praticamente que não veio do ventre, né? Porque a relação passa a ser absolutamente igual, né? Uma relação cuidado de mãe e filho, né? O papel de mãe nunca acaba, né? E eu acredito que desde que sai da barriga,
vai pro coração e dali não sai nunca mais. Não importa a idade, não importa ser pequeno. Claro que as fases vão mudar, mas o papel de mãe vai ser para sempre. Posso dizer por experiência com a minha própria mãe, mesmo morando tão longe, é mãe, né? Ali todos os dias ainda, com certeza. Eu acho que, é claro que alguns papéis você não vai precisar mais fazer, né? Vai ter um momento que meu filho não vai mais precisar que eu ajude ele a escovar os dentes, dar banho nele, nada disso, mas acho que aquela coisa de amar incondicionalmente, de ser aquele porto seguro pro seu filho, esse papel nunca vai acabar. Não mesmo. Não mesmo, não acaba não. Não acaba mesmo, porque aí vem os netinhos, aí a gente quer ajudar os filhos a cuidar dos netinhos. Não termina, não mesmo. Filho é filho e filho não é porque cresceu que deixou de ser filho. Continua sendo nosso filho. Então, não termina não. Então, o ser mulher, a gente pode entender assim, não tem como não ser, né? Porque nós nascemos mulher, então o ser mulher é biológico. Deus nos fez assim, com as características físicas de mulher, com toda, né, a preparação, inclusive, para ser mãe. Então, a primeira coisa que a gente pensa com relação ao ser mulher é o amar a si mesma, é o cuidar de si, é o dar valor, é dar prioridade, é saber colocar, né, a si mesma com o senso de valor que nós merecemos ter. E a gente entende hoje que a mulher está sobrecarregada, né? De uma certa forma, a mulher está sobrecarregada com várias atividades dentro e fora de casa, na igreja. Então, a gente tem uma mulher hoje muito ativa, né? Muito participativa em todas as áreas, né? E isso traz, sim, um cansaço, traz uma sobrecarga. Mas aí o que a gente precisa fazer é colocar em ordem, né, de prioridade e principalmente não esquecer de si, porque se a gente começa a colocar todas essas outras coisas em primeiro lugar, a mulher deixa de cuidar dela mesma, né? Isso pode ser um problema, uma dificuldade lá na frente, né? E uma outra coisa interessante que vale a pena falar, e eu até colocaria a reflexão, né, para vocês que estão ouvindo. Você gosta de ser mulher, né? Porque às vezes a mulher está tão cansada e ela vive reclamando tanto, né, disso que eu tenho que fazer, do meu dia, tal, e às vezes até fala isso, ai, que difícil ser mulher e tal. E a gente esquece que as nossas filhas estão ouvindo isso. E muitas meninas, às vezes, rejeitam a feminilidade, rejeitam o ser mulher, rejeitam, às vezes, até a maternidade, porque ouvem as suas mães infelizes, insatisfeitas, né? Então, é legal a gente prestar atenção nisso, né? Como que é a nossa relação com a gente mesmo, cuidado com a gente mesmo, né? E não deixar que essa carga se torne muito alta, né? Existe um custo para manter todas essas coisas em ordem, todos, né, esses papéis aí diante da sociedade, a gente precisa avaliar, né, e eventualmente rever as prioridades e não esquecer de si mesma, né? Então, esse é o cuidado do ser mulher, que sempre vai ser, né? Sempre vai existir, ser necessário. Para nós cristãos, a gente sabe, né, que Deus é ali o fundamento e eu acho que precisa começar em casa, né? Em tudo, acho que não tem idade também, não dá para falar muito pequenininho. Vai plantando a sementinha ali, não importa a idade. A gente vê com a Olivia mesmo, a gente tenta ensinar ela e às vezes a gente acha que é muito pequena, que não tá entendendo, mas entende. Do nada ela fala algumas coisas que a gente fala, uau, ela sabe, tá sendo ali, né, moldado, gravado. Então acho que nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, né, para plantar a semente. Então eu acho que é a base ali, o fundamento em casa, mas a igreja tem um papel importantíssimo em nos ajudar, nos acolher, nos auxiliar, aconselhar nesse caminho certo, né? É importantíssimo. Eu acho que Deus tem que ser o centro da família, né? Deus é a pedra, né, onde a família está sentada. Sem Deus na educação, a gente se perde, a gente se envolve com as coisas que o mundo oferece e vira um caos. Eu acho que até desmorona.
Então, eu acredito que na educação dos filhos a gente precisa ter Deus como centro, e a igreja, ela, como comunidade, ela acolhe a família e ela providencia recursos para a gente educar os nossos filhos. Então, tá tudo junto, né? Deus e igreja na vida dos filhos é a nossa prioridade, né? Deus em primeiro lugar sempre, né? Como a gente ama aquele versículo, né? Que Deus, buscar primeiro o reino de Deus e o resto das coisas serão acrescentadas. E a igreja, consequentemente, é a nossa rotina de vida diária, né? De servir, de estar presente. Então, isso é automaticamente inserido para elas também. Onde entra Deus e a igreja na educação dos meus filhos? Deus é primordial na educação do meu filho. Não tem como não educar um filho se não tem Deus. Se não tem Deus na minha vida, não tem como educá-los. Eu preciso, para que seja cumprida um quarto mandamento de honrar pai e mãe, eu preciso educar meus filhos com uma base vinda dos céus, vinda da Bíblia, vinda de Deus. E a Bíblia e a igreja, ela me auxilia, me ajuda, né? Eu falo que sempre a igreja é um refúgio, né? No momento de desespero, que você não sabe mais para onde correr, aonde você procura? A igreja, né? Que ali é onde o Senhor Jesus vai falar com a gente, vai falar através das pessoas com a gente e vai nos auxiliar. Para mim, Deus é 100% na minha vida, na educação dos meus filhos, na minha casa, né? E na nossa vida. Deus está em tudo, né? Deus é tudo na vida da... A Bíblia dá, né, o direcionamento de como a gente deve criar nossos filhos. Então, a gente tem que criar nosso filho para amar a Deus, né, para seguir a Deus, tentar aplicar os princípios que ele ensinou, e pedir sabedoria. Eu sei que agora, no momento, os problemas que eu tenho com meu filho não são muito complexos, né? São mais simples, mas à medida que ele for crescendo, ele vão ficar mais complicados, vão ficar mais complexos, e eu vou precisar muito da direção de Deus, pedir sabedoria a Deus. Então, óbvio que, né, é bom você buscar conhecimento também pela ciência, pela, né, psicologia, mas no final das contas, sem a direção de Deus, você, em algum momento, você vai ficar sem saber o que fazer, né? Então... Bom, como já foi dito, né, Deus em tudo, né? E nesse em tudo de Deus, cabe aos pais, é o que eu, né, nas nossas imperfeições, sempre busquei fazer. Sempre procurei dar bons exemplos para os filhos, né? Porque senão, como é que eles vão ver Deus? Como é que eles vão conhecer Deus se dentro de casa não tiver esse exemplo? Então, acredito eu que buscando dar, né, bons exemplos, e esse também não tem fim. Não é quando é criança, adolescente, jovem, não. É como a gente falou, né, o cuidado com o filho não tem tempo, não. É para toda a vida. É porque agora meus filhos são casados que terminou. Não terminou. Continuo, né, a gente procurando dar bons exemplos para eles. É assim. Então, nosso principal relacionamento, obviamente, tem que ser com Deus, né? Ele é o nosso Criador, ele é quem nos entende melhor, ele é quem está com você lá no seu momento mais difícil, chorando, sozinha lá no seu quarto. Agora, a gente precisa lembrar que essa relação com Deus é uma relação única, individual, né? Então, independe do restante da família. Cada uma de nós precisa desenvolver a nossa intimidade com Deus, a nossa caminhada diária com Deus. Isso é algo para ser desenvolvido, né? Cada vez tem que se tornar melhor, como todos os nossos relacionamentos. Então, tem que ser prioridade. Isso envolve o nosso tempo, que é uma coisa difícil, né? Às vezes da gente administrar, então a gente precisa separar esse tempo para Deus. E, de preferência, o melhor tempo do dia, né? Aquele tempo que a gente separa intencionalmente para estar com Deus, não é o tempo que sobra, o tempo, porque nenhum relacionamento sobrevive assim se a gente dá o tempo que sobra, né? Ou o tempo que você tá mais cansado, o tempo que você está menos concentrada, né? Então, o relacionamento, a gente entende que um relacionamento é bom quando nós sentimos falta dele, né? Sentir falta de Deus significa que você
está tendo um bom relacionamento com Deus, né? Eu tenho um exemplo também de uma pessoa que é Susana Wesley. Ela era mãe de John Wesley, né? Uma pessoa, um pregador aí muito conhecido, um homem consagradíssimo a Deus, que, né, até hoje é exemplo para muita gente. E essa mulher, ela tinha 19 filhos, né? A gente está falando de mães, ela tinha 19. Nem todos sobreviveram, né? Por vários motivos ali. Mas ela tinha o seu tempo, o seu quiet time lá com Deus, e era pertinho da lareira, ela se sentava ali perto, e ela colocava o avental dela sobre a cabeça. Então, quando ela estava nessa posição, os filhos sabiam que ali era o tempo dela com Deus, e ninguém incomodava ela, né? E, ao mesmo tempo, isso se tornou um exemplo para os filhos, não é? Eles viam isso, e esse relato, né, que a gente ouve de pessoas, eu via meus pais orando, eu via minha mãe lendo a palavra de Deus, ela compartilhava com a gente, ela cantava com a gente, isso é uma das melhores heranças, né, que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, é nesse tempo com Deus que a gente abre o coração, é nesse tempo com Deus que a gente se fortalece, né? A gente corre, às vezes, para contar uma coisa para uma amiga, né? Mas aonde você vai ter, de fato, a resposta, a ajuda no momento de angústia, é onde você vai abrir o coração, onde você vai ser fortalecida, é justamente nesse tempo com Deus. Então, é algo que a gente não pode abrir mão, né? De sentar realmente aos pés do Senhor, de passar tempo com Ele. Lembra da história de Maria, né? E Marta, então que a gente possa se lembrar disso, né? Estar aos pés de Jesus é o melhor lugar para a gente se reconhecer também, né? Como pessoa, como mulher, como mãe, e com tudo isso, né? Com toda a carga que nós temos, é o melhor lugar para estar, sem dúvida. Como que é a relação de vocês hoje, mãe e filha? Ótima, não podia ser melhor. Nós somos amigas. De vez em quando temos as gerações diferentes, né? De vez em quando, mãe, não Mas sei a o quê. gente se Mãe, entende. essa roupa, mãe, não sei o quê. Mas hoje nós somos, é minha amiga. Quer dizer, eu sempre fui amiga dela, né? Sempre falei, sempre é, né? Mas quando é adolescente não entende muito isso, né? Depois de se tornar adulta é que vai entender, né? Que a mãe é sua melhor amiga. Eu vejo minha mãe como melhor amiga, conselheira, né? Uma pessoa que eu posso ir pedir, né, conselho. Eu sei que ela sabe mais do que eu sobre muitas coisas, então é isso. Aí também, assim, depois a gente vê como é gratificante você ver seus filhos aplicando aqueles valores que você, né? Que você, com a ajuda da igreja, que a igreja entra nisso aí, ela te ajuda a passar esses valores, né, para os filhos. Valores esses que, infelizmente, hoje estão ficando por trás. E a gente vê como é gratificante ver seus filhos aplicarem na vida deles aqueles valores que você, né, passou e ver tornarem pessoas melhores. É muito gostoso isso. É muito, eu digo isso, vale a pena todo o trabalho que a gente tem com os nossos adolescentes. É muito prazeroso. É muito gostoso.